Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5350 e 5351/2012, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para fazer suas explanações. Estaremos convidando para compor a mesa e para fazer as suas explanações a senhora Edi Mazelli de Almeida, coordenadora da Coordenadoria da Mulher, juntamente com ela, a agente orçamentária Arminda, que estará compondo a mesa. Após a coordenadora Edi Mazelli assumir os trabalhos, em seguida passaremos a palavra para ela, mas antes que passemos a palavra para a nossa coordenadora, gostaria de registrar a presença das autoridades presentes. Se faz presente o vereador Índio de Cumbica, os representantes de vereadores Dr. Márcio, representando a vereadora Luísa Cordeiro, Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, Nathalie Oliveira, representando o vereador Unaldo Santos, Lourdes Dias, representando o vereador Professor Moacir, Arinaldo, representando o vereador Zé Luiz, Marcelo Mesquita, representando o vereador Paulo Sérgio, Antônio Benedito Martins, representando o nosso deputado estadual Alencar Santana, e o senhor JB, representando o vereador Auriel Brito. Logo após a palavra, a explanação da nossa coordenadora, por 30 minutos, nós abriremos a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da palavra na tribuna por 10 minutos, passando o período dos vereadores usar a tribuna por 10 minutos, abriremos as demais pessoas presentes, os demais representantes, que terão também um período de 5 minutos para fazer uso da palavra, fazer questionamentos, fazer perguntas, tirar dúvida com a nossa coordenadora aqui presente. Com a palavra, Edi Mazelli, coordenadora da Coordenadoria da Mulher. Por favor. Obrigada. Queria um pouco falar sobre a Coordenadoria da Mulher, que ela é composta de 6 casas da Mulher Clara Maria. Nessas casas, nós priorizamos a autonomia da mulher, a sua autonomia cultural, autonomia pessoal, autonomia financeira, e dessa forma nós proporcionamos cursos de geração de renda, temos conversas com as mulheres, palestras sobre diversos assuntos, sobre as políticas da prefeitura dirigidas às mulheres, como Minha Casa, Minha Casa, programa de habitação, Bolsa Família, alguns programas da Secretaria da Saúde, da Educação e assim por diante. Também falamos sobre empoderamento feminino, sobre as conversas sobre gênero, sobre a Lei Maria da Penha e outros tantos assuntos assim. Para que as mulheres possam ter sua geração de renda e assim conseguirem, dentro dos seus espaços diários, nós proporcionamos a ela uma brinquedoteca, em parceria com a Secretaria de Educação. Então, nós temos ali a brinquedoteca, obrigada, que durante o período da capacitação dela, ela pode, então, trazer seus filhos maiores de 3 anos e deixar ali na própria casa, que nós temos uma brinquedista que vai tomar conta das crianças dela, porque assim ela pode vir durante, ela não precisa de creche, nada, ali mesmo vai funcionar dessa forma. Também temos ali nas nossas casas, nossos centros de inclusão digital,
em que as mulheres vai funcionar como uma lan house. Quando ela chega para fazer os seus cursos, ela pode estar ali para os e-mails, mandar e-mails, enfim, ela ali tem sua identidade eletrônica, que nós dizemos assim, porque nós temos muitas mulheres ainda que moram em locais que não têm CEP, a rua não é uma rua oficial. Então, como não tem CEP, não chega correio. Então, quando a rua não é oficializada, Rua 1, Rua 2, Rua 3, por isso que é importante mesmo a Câmara colocar os nomes de denominação oficial nas ruas, porque aí o correio coloca o CEP. E aí ela começa a receber correspondência. E aí temos ainda muitas ruas na cidade que ainda não tem. Como ela não tem correspondência, quando ela vai abrir uma conta num banco, onde é que ela recebe a correspondência? Ela tem que dar o endereço de um parente, de uma conhecida, para lá ela receber a sua correspondência. E dessa forma que a gente está criando um e-mail eletrônico para ela tem pelo menos ali a sua identidade eletrônica. Então, ela tem seu correio próprio eletrônico, para ela aquilo é um empoderamento, é uma inclusão social a mais que a gente acaba proporcionando. Temos também a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que é uma casa que atende exclusivamente as mulheres de violência, vítimas de violência. Nessa casa nós temos uma equipe multidisciplinar, assistentes sociais, psicólogas, psicólogo e procuradoras, que então entram com os primeiros processos junto ao fórum, junto ao judiciário, quando houver necessidade. Ainda não temos a nossa casa-abrigo na cidade, infelizmente, é uma frustração nossa. Problemas burocráticos, realmente, nós perdemos a emenda, porque a prefeitura, na renovação da emenda, estava ainda no CALC, então foi perdida essa emenda também. Aconteceu a mesma coisa com a outra também. Então, são duas emendas que nós perdemos por estar a prefeitura no CALC, na época da renovação. Mas, no entanto, nós estamos com um projeto de locação de casa-abrigo, que só ainda não foi repassado, exatamente porque, infelizmente, a prefeitura também está no CALC nesse ano, e assim que a prefeitura sair do CALC, ele já foi analisado em Brasília, vai ser nos repassado essa verba, que já está aprovada. Vamos ver se a gente dá sorte de receber nesse ano essa verba. A verba é para uma locação de uma casa-abrigo, para uma casa de passagem, que seriam verbas que já estariam no orçamento do próximo exercício. A casa de passagem é uma casa para mulheres que são vítimas de tráfico de pessoas, né? E quando essas mulheres, como são vítimas de tráfico, muitas vezes elas não têm aonde ficar. Então, vamos ter, se tudo der certo, uma casa de passagem, em parceria com a Secretaria de Política de Mulheres, para que a gente também possa abrigar essas mulheres. Este ano, nós tivemos, até o presente momento, 7 mulheres que nós precisamos buscar abrigo em outros municípios, porque nós não temos aqui. Então, foram 7 casos que tivemos que abrigar, que eram mulheres que eram vítimas de ameaças de morte por parte de seus companheiros. E a gente aprendeu que, quando há ameaça, realmente nós temos que tirar as mulheres de perto dos seus companheiros mesmo, porque eles acabam cumprindo aquela ameaça. Então, é um problema muito sério. Nós temos, para o próximo exercício, um orçamento, deixa eu ver aqui. De R$ 2.433.800, sendo que desse montante, R$ 996.700 vai ser dirigido à folha de pagamento. Então, daqui nós vamos ter R$ 1.400.000 para que a gente consiga fazer as nossas ações. Nós temos ali vários projetos, temos 2 projetos que ficam já dentro da nossa casa. Um deles é o projeto Ser Gestante. É um projeto em que a mulher é acompanhada 5 meses, ela vem uma vez por mês, tem 2 horas de palestra, em contrapartida ela recebe um kit alimentar, e ali ela tem palestras sobre gênero, sobre violência contra a mulher, sobre como amamentar seu filho, e assim por diante, das políticas, inclusive da prefeitura toda como um todo, dirigidas às mulheres. Temos também um outro projeto chamado ProMune, Projeto Mulheres de Negócios. Nesse projeto, ela tem uma capacitação gerencial de 40 horas, 20 em gestão empresarial e 20 em educação financeira, com um complemento de mais uma semana de oficina do SEBRAE. Nessa capacitação, ela aprende a
gerir seu próprio negócio, porque nós vamos observar que as mulheres, por exemplo, que faziam o curso de corte e costura, depois do curso, muitas vezes abandonavam. Então, ela precisava não só aprender a gerir o seu próprio negócio, como também poder comprar sua máquina de costura. Então, fizemos uma parceria com a Secretaria de Políticas das Mulheres, a Caixa Econômica Federal, que as mulheres que fizerem esse curso, dessas 40 horas, elas não precisam comprovar renda. E, além disso, elas podem fazer o aval solidário em grupo de 3 a 7 pessoas, que uma se responsabiliza pelo empréstimo da outra. Então, dessa forma, ela pode, então, ter o seu próprio negócio e ir caminhando com as suas próprias pernas por questão da gestão que ela vai acabar aprendendo e também do microcrédito que ela acaba adquirindo. São esses os 2 principais projetos que a gente tem e que a gente ainda vai desenvolver na próxima gestão também. Já temos 6 casas da Mulher Clara Maria, vamos ter mais uma nos próximos 2 anos, então já o próximo orçamento já está, de uma certa forma, indo para essa característica, fora as características de contrapartida também dos projetos que eu acabei de citar, que no caso é a Casa de Passagem e a Casa Abrigo. Enquanto é só. Obrigada. Obrigado, coordenadora Edi Mazelli, pelas explanações, pela apresentação do orçamento, pela exposição aqui do seu orçamento. Neste momento, gostaria de saber se há algum vereador presente que gostaria de fazer uso da palavra. Vereador Índio de Cumbica. Vereador Índio de Cumbica, com a palavra por 10 minutos, vereador. Eu gostaria que, enquanto o vereador fala, enquanto o vereador usa a tribuna, alguém que desejar fazer uso da palavra, dá o nome para esse rapaz aqui, ó, o Marcelo, e que logo em seguida, que o vereador terminar o uso da tribuna, se não chegar mais um vereador que queira fazer uso da palavra, já está aberto aos munícipes presentes que usarão a palavra por 5 minutos. Vereador, por favor. Boa tarde, vereador Novinho, que preside aí os trabalhos aqui do orçamento. Bom dia também à coordenadora da Casa da Mulher, né, coordenadoria. E eu vi aí a senhora explanando o seu trabalho ali na Casa da Mulher. Eu achei muito importante, entendeu? Eu não sabia de algumas coisas que tinha aqui na cidade. E a senhora falou intervenção junto aí para as mulheres sobre habitação, Minha Casa Minha Vida. A senhora ajuda. Eu queria saber qual é a intervenção que a senhora faz para ajudar essas mulheres. Isso é muito bom. Tem muita senhora aí que perdeu seu esposo por qualquer motivo e se sente até abandonado. Isso é muito importante ter uma pessoa para encaminhar. A outra, a senhora falou também de uma casa-abrigo e também uma casa de passagem de mulheres que sejam viciadas. Eu acho que seria muito importante realmente essa casa-abrigo. Eu espero que a senhora consiga. E eu creio que o prefeito Sebastião Almeida, ele inclusive parece que teve um entendimento aí com o pessoal aí do pessoal aqui da mulher do deputado Eli Correia, né? E parece que eles doaram um terreno para ser feito um abrigo para pessoas dependentes químicos. E eu acredito que ele deve realmente, isso é muito bom, essa casa-abrigo e essa casa de passagem de mulheres viciadas, mesmo porque eu moro ali na periferia, como todos sabem, e é o que mais eu vejo é isso daí. Por isso que eu achei importante, falei, não, eu não ia falar nada, mas eu vou, quando nada, parabenizar a senhora, que eu não sabia desse trabalho. Obrigado, vereador Índio. Nós vamos estar ouvindo também a Cássia Gomes. A Cássia Gomes é da Marcha Mundial das Mulheres, é isso? Cássia Gomes também estará fazendo uso da tribuna por 5 minutos e representa a Marcha Mundial das Mulheres, representante da Marcha Mundial das Mulheres.
Boa tarde a todos e a todas. Edi, eu tenho, sim, 3 perguntas para você esclarecer. Primeiro, eu queria saber se dentro, além da verba municipal, se existe alguma previsão de verba federal para 2013. E se existe, se essa verba já está destinada, tá? Se já tem um projeto para essa verba. Outra questão, eu queria saber sobre a questão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu queria saber se existe alguma previsão, porque a gente já está terminando essa gestão e esse conselho até agora não foi implementado. E também com relação à conferência municipal, eu queria saber se dentro do orçamento existe alguma verba para atender as demandas da conferência municipal, que você sabe que saíram demandas que cabem ao município. E pensando que não adianta a gente fazer conferência e a gente não procurar atender e dar uma resposta para essas mulheres dessas demandas da conferência. Então, é isso. Eu gostaria de saber se existe, dentro do orçamento, algum orçamento reservado para atender as demandas da conferência municipal. Obrigada. Obrigado, senhora Cássia Gomes. Com a palavra, o senhor Arinaldo, representante do vereador Zé Luiz. 5 minutos, Arinaldo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, cumprimentar o vereador Novinho Brasil, presidente da comissão, minha querida Edi, Arlinda, a minha amiga Iede, que aí fica uma confusão, né? Edi e Iede, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas quem é que está na coordenadoria? É eu ou a Iede? Né? E aí fica essa troca, mas em nome da Iede, cumprimento as demais companheiras que estão presentes no plenário. Bom, o uso disso, do momento da tribuna, é só também para parabenizar o trabalho da coordenadoria da mulher que vem exercendo por esse tempo aí, né, só elogios, então a gente... Mas a gente também fica entristecido, porque, de certa forma, eu faço um movimento, né? Ontem mesmo a gente teve a festa de comemoração, o aniversário do vereador Zé Luiz, na Praça 8, e eu estava com o meu de blazer e com o meu brochinho que vocês passaram aqui na Câmara, eu assinei aquele termo, né? E eu uso constantemente. E aí foi que a menina me veio e me abraçou e falou, oh, que legal, você está usando, que hoje é o dia, né, da Internacional da Mulher, né? Da violência contra a mulher. E eu não estava nem lembrado, eu estava usando mesmo porque ficou lá. Eu falei para a mulher, falei para a Silvinha, né? Falei, cuida desse brochinho, no dia que ele cair, né? Entendeu? Uma brincadeira que eu faço com a minha mulher, que jamais acontecerá alguma coisa desse tipo. E a gente, lendo aqui, que a União Brasileira de Mulheres distribuiu nesse momento aqui para a gente, algumas coisas aqui sobre a mulher, sobre o dia. E a gente fica entristecido quando a gente lê aqui, eu não sei como é que está a situação aqui em Guarulhos, eu creio que isso aqui é uma situação geral. E eu vou dar uma lida aqui, depois você faz um comentário junto com a gente aí. Está dizendo aqui, ó, que de janeiro a junho deste ano, foram 388.953 atendimentos. Isso apresenta um aumento, né, aí de 13% no total de registro comparado ao mesmo período de 2011. E o que me assusta aqui, né, a violência física continua sendo ainda o tipo de mais que relatado, né, totalizando 26.939 casos. Contemplando 56,65% das formas de violência que se trata a Lei Maria da Penha. Dessas denúncias, 211 casos de cárcere privado. Isso que deixa a gente assustado ainda, né, gente? Como é que pode, né? Nós estamos aí no século XXI e ainda acontecer coisas desse tipo. Tá? É só para salientar aqui uma leitura que a gente está fazendo e você, em cima disso, se você não tiver... eu te passo, para a gente fazer aí algum comentário, até com as companheiras que estão aqui, que lutadoras aqui em Guarulhos, e que a gente fica assustado, né? E como eu acho que aqui é um número
geral, a gente comentar nossa Guarulhos, como é que está dentro desse aspecto aqui. Gostaria que você comentasse um pouquinho. Obrigado, querida. Obrigado, Arinaldo. Mais alguém para fazer uso da palavra? Algum questionamento? Não? Se não há mais ninguém, mais nenhum manifesto para fazer algum questionamento ou alguma pergunta, eu retorno a palavra à nossa coordenadora, que estará respondendo os questionamentos do vereador e dos dois munícipes, dos dois representantes, tanto a Ari como a Cássia, que também fizeram uso da palavra. Por favor, coordenadora, com a senhora. Vou primeiro responder as perguntas da Cássia. Eu já tinha falado, são 2 projetos que nós estamos agora em Brasília. Um é a locação da casa-abrigo e o outro é da casa de passagem, 400 mil cada um. Desses 2 projetos, eles estão aprovados. Eles só não foram repassados, e eles vão fazer parte do orçamento do ano que vem, eles só não foram repassados ainda porque a prefeitura está no CALC, que é que nem um SPC das pessoas físicas, né? Então, a prefeitura está em com alguns débitos, né, que às vezes são temporários, né? Então, eles estão esperando passar, a hora que não tiver, eles repassam para a gente não sabe ainda se nós vamos ter esse repasse ou não, a gente não sabe como é que está isso, mas tem 2 projetos então, que estão aprovados e só estão esperando o repasse por causa disso, então, um montante de mais ou menos 800 mil, que ficaria 400 cada um, tá? Para o próximo exercício, né, para juntar nesse daqui. Uma outra pergunta que você fez foi da questão do conselho. O conselho, ele também tem a questão de um decreto, é um outro decreto que a gente também está fazendo, e também está sendo... nosso decreto acabou sendo rejeitado também na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu tenho até uma audiência com a promotora lá, com a procuradora lá, quarta-feira de manhã, para falar sobre isso. E aí, a minha dúvida com ela é se há tempo hábil ainda este ano, que eu gostaria que fosse, então eu já estou com isso já tem bom tempo, já fazendo, porque eu queria ainda dar posse esse ano aqui para o Conselho, era a minha esperança. Mas eu não sei se há tempo hábil, porque talvez vai ter que fazer eleição. Né, são 10 pessoas da sociedade civil, que a gente não sabe ainda se vai indicar nesse primeiro momento ou se vai eleger. Minha ideia era eleger. Então, eu não sei se tem tempo hábil para sair o edital e eleger. É só isso que eu não sei ainda direito como é que vai ser, que ela vai me falar quarta-feira, a gente vai fazer essa reunião, para o jurídico me orientar como é que nós vamos fazer. A outra questão que você fez, na realidade, está dentro do programa de governo do nosso prefeito Almeida. Você me perguntou sobre as questões das mulheres que saíram na conferência. Eu não me lembro de tudo, realmente, né, porque é um programa de governo, então, eu até separei várias ações dentro do programa de governo dirigidas às mulheres, que tem muita coisa lá, mas uma das ações, por exemplo, está na educação. Eu me lembro que as pessoas na conferência pediram creches, e dentro do programa de governo tem a construção de 30 creches previstas para o próximo exercício. Então, é uma das ações da conferência que já está no programa de governo. E dentro do programa de governo tem várias ações já sendo pedidas para o próximo período que está lá. Então, já tem contemplado algumas das ações que foram pedidas à conferência ali, né? E quanto à questão da violência, que você me perguntou agora há pouco também, eu sempre estava vindo falando que estava diminuindo, e estava diminuindo o atendimento da violência, nós, aqui dentro do município. Então, por exemplo, eu não sei assassinatos deste ano, mas, por exemplo, em 2009, nós tivemos 11 mulheres assassinadas por seus companheiros, aqui no município. Em 2010, nós tivemos 7 mulheres assassinadas, e em 2011, nós tivemos 5 mulheres assassinadas por seus companheiros do município, que vinham num decrescente. Eu ainda não tenho os números desse ano. Ao mesmo tempo, nós, na nossa casa, a nossa casa que atende as mulheres, que atende exclusivamente as mulheres vítimas de violência, nós tivemos, em 2009, 1.286 atendimentos, em 2010, 1.188, e em 2011, 955. Que também estava num decrescente de atendimento às mulheres vítimas de violência. No entanto, neste ano, até agora, até outubro, nós tivemos já 1.317. Quer dizer que nós já tivemos um aumento, tá, maior do que em 2009. Tá? Em 2009, a gente teve 1.286, vou voltar a falar, 1.188 em 2010, 955 em 2011 e até outubro, 1.317. Quer dizer, que nós já tivemos esse ano, realmente, um aumento de mulheres atendidas
na nossa Casa das Rosas, Margaridas e Betes. Deve estar ocorrendo mais ou menos a mesma coisa na Delegacia da Mulher, que eu estive conversando com a doutora Beatriz. O número de ocorrências, de BOs, lá de boletim de ocorrência, estava maior também. E aí, como o nosso companheiro aqui colocou, que também teve um aumento também. Então, a gente não pode dizer ainda que a violência aumentou. A gente diz que a violência aumentou ou não, realmente o número de assassinatos, você pode falar que aumentou ou não. Mas em números de atendimento, em número de boletim de ocorrência, a gente nem sempre pode dizer isso, porque geralmente você fala, não, os serviços já estão mais divulgados, ou as mulheres estão mais encorajadas para poderem fazer a denúncia, porque muita mulher não faz a denúncia, ela tem vergonha de falar. Então, a gente não, apesar de estar mostrando um aumento, a gente mesmo assim ainda não pode dizer, mesmo se há esse aumento na violência ou não, se as mulheres é que estão mais encorajadas para poderem fazer a denúncia, ou se os serviços estão mais divulgados, que tem a divulgação de que tem o serviço, que ela pode ir lá, ou se realmente houve um aumento na violência. Então, infelizmente, a gente ainda não estabeleceu ainda indicadores para poder dizer, em definitivo, qual é, se é o aumento da violência realmente ou não. Mas que está tendo, esse aumento no atendimento está tendo. Né? Era isso. Acho que respondi as perguntas. E acho que deve ter tudo certo. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Sim. Acho que falei também. Respondeu, vereador Índio? A contento? Tudo ok? Eu acho que falar sobre a casa de passagem, você quer um pouquinho? E a casa-abrigo, né? A casa-abrigo a gente perdeu a emenda este ano também, porque a prefeitura, já perdemos o ano em 2010, porque a prefeitura estava no CAL, que não foi renovado, e esse ano aqui também tivemos um aparelhamento, que também perdemos, porque a prefeitura estava no CAL, que infelizmente, então também não foi renovado. São duas verbas. A gente entrou já com uma locação, então, da casa-abrigo, a gente achou melhor fazer uma locação do que a construção, porque a casa-abrigo ela tem que estar num local em que o companheiro, que é o agressor, né, que a gente chama, né, ele às vezes ele descobre onde está. E ele não pode saber onde está, porque se descobrir, não é mais sigiloso o endereço, a mulher corre risco de morte ali, né? Então, a gente não pode deixar. Então, a gente entende que se for alugada a casa, e aquela casa acabarem descobrindo o endereço dela, a gente pode mudar. Se ela for construída pela prefeitura, fica mais difícil. Mas se ela for locada, fica mais fácil de levar. Uma questão também que a gente sempre tem colocado, e aí até uma questão que a Cássia uma vez levantou e muito bem, é que a casa-abrigo deveria ficar a cargo do governo estadual. Por quê? Porque ela nunca abriga as mulheres deste município. Nós aqui abrigamos mulheres em outros municípios, e é melhor, inclusive, porque ela fica fora. As crianças vão na escola naquele outro município e tudo mais. Ou então, como em alguns lugares estão fazendo, um consórcio de municípios, como, por exemplo, está no ABC, que lá são 7 municípios, o consórcio lá, Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, os municípios todos ali, são 7, e eles ali, então, eles abrigam, tem a casa-abrigo que fica a cargo do consórcio de municípios. Em Belo Horizonte são 4 municípios, também fica a cargo dos 4 municípios ali, do consórcio deles. E eu acho que a gente deveria aqui, inclusive eu tenho conversado com o nosso prefeito Almeida, acho que a gente tem conversado com outros prefeitos também, que deveria ficar a cargo do consórcio do Alto Tietê. O consórcio do Alto Tietê que deveria gerir uma casa-abrigo para os 11 municípios. Porque é isso, a gente precisa de ter essa troca realmente dos municípios todos, né? E aí, isso é alugado. Pois não. Sim, isso é verdade. A intervenção ocorreu, tá? As mulheres que são vítimas de violência, elas têm prioridade na questão é pontuado, né? A questão para ela ser selecionada para casa, né? Então, ela tem prioridade para ser escolhida nisso. Agora, fora isso, uma questão grande, que aí é o governo federal, o nosso governo Lula ainda que fez, a casa do programa Minha Casa Minha Vida fica em nome da mulher. Ela não fica em nome do homem. Ela fica em nome da mulher, porque no caso de uma separação, geralmente quem fica com as crianças é a mulher. Então, fica no nome dela, para no caso de separação, a casa, ela poder ficar com as crianças na casa. Então, esse é um cuidado que foi tido exatamente pensando na mulher, na situação que sempre é vivida, né, com ela. É uma lei aprovada, exatamente. Uma casa fica no nome dela, do programa todo. Muito bom.
Obrigado, coordenadora Edi. Gostaria de fazer aqui também um pequeno comentário e parabenizar a senhora, a sua equipe de trabalho, as mulheres aqui presentes. Uma equipe valorosa. Equipe valorosa, sem dúvida. Quero parabenizar a senhora, toda a sua equipe, as mulheres aqui presentes, a representante da Marcha Mundial das Mulheres aí, as demais que acompanham, pela coragem, que realmente tem se feito bastante coisa para combater essa violência contra as mulheres, e é através da iniciativa de vocês. Esse fim de semana, não me engano se foi sexta-feira, acredito que foi sexta-feira, quinta ou sexta-feira, que os programas de televisão que eu assisto são mais reportagem, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e alguns programas evangélicos. E reportagem. Eu vi uma reportagem que mexeu comigo até agora. Se eu soubesse que ia passar aquilo, eu teria mudado de canal ou desligado a televisão. O cidadão aparecendo com toda tranquilidade, como se estivesse passeando numa praça ou na praia, e uma mulher, me parece que a mulher estava lavando roupa ou arrumando uma prateleira, alguma coisa assim, não sei se alguém viu essa reportagem. E ele esfaqueia a mulher 7 vezes. Nossa. Com toda a tranquilidade do mundo, da parte dele, parecia que ele estava realizando qualquer um outro trabalho ou matando um animal, porque também não se mata um animal daquela maneira. E sai ali também com toda a tranquilidade. E a mulher fica morrendo lá num canto, se esvaindo em sangue, uma coisa absurda. Aquilo mexeu muito comigo, como acontece. Depois sai uma criança de dentro de casa, suponho que fosse a filha daquela mulher, e viu a mãe morrendo e sai correndo desesperada, coisas absurdas. Mas o que eu queria falar é o seguinte: parabenizar a senhora mais uma vez, a sua equipe de trabalho, as mulheres presentes. Eu tenho um cuidado especial com mulher, até porque eu só cuido de mulher, né? Lá na minha casa, a minha função é cuidar só de mulher, são 5. 5? É a esposa e 4 filhas. Né? Tá aparecendo agora alguns marmanjos lá. Tá ganhando do Almeida, né? Eu não estou gostando muito, porque né, eu mandava lá no pedaço e agora está aparecendo uns camaradas lá que não é muito do meu agrado, mas como faz parte. Então, eu acredito que é através da luta de vocês que nós podemos alcançar também, através da luta de vocês. Por isso que eu quero parabenizar, que nós podemos alcançar mudanças significativas na nossa lei, na nossa legislação. Por quê? Porque a nossa legislação ela tem um problema. Ela não tem como mudar de baixo para cima. Ela tem que vir de cima para baixo. Ela tem que vir do Senado e caindo para o Estado, cair na Câmara dos Vereadores. Uma das coisas que eu espero, eu sei que vocês vão continuar reivindicando isso, com muita propriedade, que já tem feito e tem alcançado grande conquista, é que a lei realmente mude para que alguns casos que nós temos acompanhado, por exemplo, a ameaça previamente. O cidadão ele ameaça a mulher 4, 5, 6 vezes e o delegado não pode prender, o juiz não pode prender, não porque o delegado não queira, é porque a lei não permite. Então nós temos que lutar para que a lei mude, que a ameaça venha a ser um crime também, ou dê pelo menos alguns meses de reclusão ao ameaçador, para que ele não venha cumprir as ameaças. Era essa colocação que eu queria colocar. Era essas colocações que eu queria fazer, e eu acredito que vocês, acredito mesmo, e sei que vocês têm muita capacidade para isso, como já têm ido a Brasília, sei que vocês têm ido ao Senado. E uma das coisas que vocês devem bater é nisso: mudem a lei, que a ameaça passe realmente a ser crime, porque a ameaça não é crime, gente. Esse é o grande problema, é um erro da nossa legislação. A ameaça não é crime. O cidadão vai lá, o delegado fala, mas ele não matou ninguém, ele não agrediu fisicamente, não posso fazer nada, e realmente não pode, por conta da legislação que diz que não pode. Mas que passe, porque nós temos acompanhado inúmeros casos que o cidadão ameaça e cumpre.
E cumpre. Então, para que ele não venha Ameaça tem cumprir, que ser levada nós a temos que continuar batalhando aí. E nós aqui, dentro das nossas limitações também, nos colocamos à disposição naquilo que pudermos ajudar. Obrigada. A senhora gostaria de fazer mais algum comentário, alguma Gostaria. colocação, por favor? Tem só mais uma colocação, que você falou agora de legislação. Ontem foi também o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher, e queria lembrar só que, nesse final de semana, a ONU então, sempre a Lei Maria da Penha é uma lei consagrada, mas ela ela colocou a Lei Maria da Penha entre as 3 leis melhores do mundo. Tá? Então, a Lei Maria da Penha agora está entre as 3 melhores leis do mundo, que é uma lei que é daqui e tem sido copiada em vários países também. Mas a ameaça é alguma coisa que eu acho que tem que ser mais séria mesmo. Eu acho que a gente tinha que ter mais penalidade para ela, assim, de tipificar mais seriamente essa legislação. E uma outra coisa que eu queria falar também, que você lembrou aqui a gente, que é a campanha do Laço Branco, que são Homens Unidos contra a Violência à Mulher. Nós tivemos aqui na Câmara, né, vocês aderiram à campanha, a gente até agradece, mas é uma campanha que a gente sempre gostaria que fosse ampliada, né? A gente tem nosso site e a gente gostaria que os homens, então, pudessem fazer adesão à campanha do Laço Branco. Está na página da Prefeitura, está lá a campanha do Laço Branco, só entrar e fazer adesão, que são homens que se unem contra a violência à mulher, porque a gente entende que a maior parte é contra a violência à mulher, nós somos iguais, e é isso que a gente quer fraternalmente, todo mundo junto, né? É isso. Muito obrigada. Parabéns, coordenadora. Parabéns, Deus abençoe a sua vida, Obrigada. pelo seu trabalho, a sua assessora, toda a sua equipe, as mulheres presentes. Parabéns a todas. Deus abençoe grandemente. Agradecer a presença do vereador, a presença dos representantes dos vereadores, o representante do nosso deputado estadual, Alencar Santana. Leva um abraço ao nosso deputado. Não havendo mais matéria a ser tratado nessa audiência, dou por encerrado.